Sim. Olá, meus caros, que bom estar aqui com vocês. Decidimos, eu e o Roberto Dias Duarte, vocês já estão vendo meu querido mestre e amigo Roberto Dias Duarte aí na tela, decidimos fazer um rápido bate-papo também hoje com vocês. E estamos considerando a hipótese de repetir isso mais vezes, né, Roberto, para que a gente tenha um espaço de diálogo em que vocês possam, junto conosco, pensar em alternativas do mundo corporativo, de empresas, empresários e trabalhadores para esse momento de crise. Hoje temos uma convidada especial, vou deixar que o Roberto apresente a convidada. Roberto, conta aí para nós. Olá, pessoal. Vicente, muito obrigado por mais essa participação. Acho que a gente tem uma missão muito grande aqui no Brasil de transmitir uma mensagem de realismo, de otimismo, mas de muita cautela, muito cuidado nessa hora e mostrar para as pessoas que tudo tem jeito, que nós estamos no momento de reinvenção das nossas vidas, da reinvenção dos nossos negócios. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui minha amiga Rogéria Totini, brasileira, mora em Portugal já há 2 anos. Ela foi lá como empresária e hoje ela trabalha, né, como diretora na área de novos negócios na Latorrete, a empresa do BizDocs. Então, ela está convivendo com esse processo aí há bastante tempo. Eu saí de Portugal, eu estava lá com eles no dia 3 de março. No dia 3 de março só tinha 2 contaminados e a situação era completamente diferente do que está hoje. De lá para cá, Rogéria, o que aconteceu? Então, Roberto, boa tarde a todos. O que aconteceu? Sumiu todo mundo da rua. Resumindo isso. Quando você estava aqui, a gente ainda tinha a opção de passear, de andar, de almoçar fora, né? E mudou muita coisa. Em 10 dias, né, 15 dias, as instruções de ficar em casa estão sendo seguidas pela população. Está muito legal isso aqui. As pessoas realmente estão em casa. E o que antes era uma opção, agora não é mais, certo? Hoje a gente tem a recomendação forte mesmo de se precaver. Estou olhando aqui, E, de 2 casos, hoje Portugal tem 642. você me Exatamente. contou até aquela história dos supermercados, da fila de 1,5 metro. Conta aí para a turma. Tá, vamos lá. Os serviços essenciais estão mantidos, os serviços, vários serviços estão fechados, então o salão que eu faço a unha já fechou, salão de beleza, já fecharam vários estabelecimentos, né? Estão sendo mantidos supermercados, e no supermercado agora existe uma regra que só entram 30 pessoas de cada vez, então forma-se uma fila na porta, uma pessoa distante da outra, 1,5 metro, e fica aguardando. Quando sai uma pessoa, entra outra. Você tem tempo também para ficar dentro do supermercado para poder otimizar e todo mundo ter acesso às compras, né? A rua está bem vazia, todas as praças públicas estão interditadas, então aqui do lado da minha casa eu tenho uma praça com balanço, escorregador, e está tudo fechado com fita, a polícia colocou, então não pode, não é permitido hoje nenhum lugar público. As praias estão fechadas, interditadas aqui no Porto, no norte de Portugal. Então, assim, os shoppings estão quase fechando já, quase todas as lojas fechadas, só as realmente essenciais que estão abertas. Você não vê gente na rua. Outro dia, até comentei com o Roberto, eu fui ao supermercado às 7 da noite, porque eu precisava ir. Aí saí, são 3 quarteirões da minha casa, saí, voltei e não tinha uma pessoa na rua. Não encontrei ninguém, a não ser o caixa do supermercado. Rogério, as lojas do comércio em geral estão abertas? A maioria está, 50% estão abertas. Tá? Lojas tipo mercearia, lanchonete, essas coisas estão abertas, mas estão bem vazias, estão tomando bastante cuidado para evitar aglomerações dentro das lojas. E os shopping centers estão funcionando aí? Não. Não estão funcionando. Estava dizendo para. Oficialmente, tem 2 shoppings fechados na cidade e os outros ainda estão abertos, mas muitas lojas já estão fechadas. Qual é a sua cidade mesmo, Rogério? Moro no Porto, aqui no norte de Porto. Ô, Rogéria, e a Latorrete está funcionando? Normalmente. Exato. A Rogéria se relaciona muito com empresas da área de tecnologia, com revendas de software, com revendas Microsoft aí em Portugal, na Europa como um todo, né? E como é que essas empresas estão fazendo? Como é que vocês estão trabalhando?
Então, há uma semana, melhor, há mais dias já, há uns 10 dias, foi feita a instrução para a gente trabalhar em casa, né? Então, todo mundo tem seu notebook ou qualquer outro recurso, trabalha em casa. A única coisa que mudou para mim foi as visitas, que eu fazia muito visita no distribuidor, visita cliente, então visitas presenciais foram canceladas. Mas, na verdade, não foram canceladas, foram substituídas de presencial para virtual. Tá? Então, hoje a gente faz tudo por videoconferência, por telefone ou por nos meios que a gente consegue para evitar as visitas pessoais. E continua funcionando normalmente. A gente usa muita plataforma de comunicação, né? A gente usa vários recursos para poder continuar trabalhando normalmente. Isso tem acontecido. Inclusive, estou até trabalhando mais do que antes. Olha que coisa. Interessante. Isso é um efeito engraçado. Eu também, eu conversei hoje com a Ana da OMI, ela está trabalhando muito mais, a gente quase almoça e trabalha junto, toma café e trabalha, então esse mito da falta de produtividade caiu por terra, né? Na realidade, as pessoas que realmente têm compromisso, elas conseguem fazer tudo isso. E os escritórios de contabilidade? Você tem muito contato com o escritório aí também, né? Sim. Os escritórios, houve uma avalanche de procura, né, por soluções para trabalhar em casa, e os escritórios que já têm essas soluções, eles continuam a trabalhar normalmente. Tá? O governo, inclusive, indicou para a gente evitar trâmite de papel, mesmo papel moeda, né, dinheiro, porque pode ser um meio de contaminação, então a gente está tentando ajudar de todas as formas os escritórios a melhorar a produtividade. Tem essa questão do trâmite de documentos também, que pode ser um elemento de contágio, né? Exatamente. Então, basicamente, eles estão usando sistemas em nuvem, né? Os sistemas de contabilidade, os sistemas financeiros, sistemas de gestão de documentos em nuvem, digitalizando os documentos e videoconferência. Exatamente. Os que já estão prontos para isso continuaram produzindo normalmente. Isso é muito bom. Nós temos... Aqui no Brasil, desculpa até, Vicente, eu conversei hoje de manhã com o Paulo, do Rio de Janeiro, ele está nessa situação, ele está super tranquilo, porque a equipe dele já há 2 anos trabalha assim também. Então, para ele não mudou nada a vida. Né? Os impactos da nossa produtividade podem ser minimizados com essa questão da tecnologia, sem dúvida nenhuma. Mas tem um mundo real também aí que é inevitável que ele acabe nos afetando. Né? De alguma maneira, isso tudo vai trazer necessidade das empresas repensarem as suas políticas internas. Né? Nós estamos com várias pessoas aqui nos assistindo. Vou dar um rápido abraço aqui, se vocês me permitem. Valéria, lá de Recife, que está sempre com a gente, o pessoal de Barreiras, da Bahia, o pessoal do Rio de Janeiro, Goiânia, Maceió, Feira de Santana, lá da Bahia também, Belo Horizonte, Minas Gerais, Camaçari, muita gente aqui conosco. Quero até dizer, você que está nos assistindo, se tiver alguma pergunta para a Rogéria, escreve aqui no nosso bate-papo do YouTube que eu vou, com o maior prazer, passando para ela aqui. Eu, pessoalmente, Rogério, eu queria te fazer uma pergunta. Vocês têm sentido diferença em relação ao comportamento das empresas na relação com os funcionários? Tem empresa dando férias coletivas? Tem empresas colocando funcionários de licença? Você tem notícias disso? Você tem percebido isso aí? Sim, houve muitas mudanças, né? As empresas estão se adequando à nova realidade e tentando fazer o possível para manter a produtividade e manter também, principalmente, a segurança dos funcionários, tá? Então, existem casos, sim, por exemplo, a área de turismo foi extremamente afetada, né? O Porto é uma cidade turística, é a segunda cidade mais visitada de Portugal, e houve, sim, uma redução drástica no número de turistas, os Airbnb estão todos vazios, hotéis vazios, então toda a parte de hotelaria, turismo, dispensou algumas pessoas, não dispensou não só demissão, né? Mas, assim, deu férias. Então, assim, dependendo do segmento, realmente houve um impacto grande e as empresas estão se adequando, o próprio governo também está se adequando, lançando algumas medidas para poder minimizar o impacto. E as escolas? Então, as escolas estão fechadas, até tem uma brincadeira, né, que falaram que as mães, com as crianças em casa, as mães rapidamente vão desenvolver a vacina, né, vão passar... Todo mundo falando isso. As escolas estão todas fechadas desde segunda-feira passada, se não me engano. A minha filha está tendo aulas online, então até a educação física ela tem que responder presença às 8h15 da manhã na plataforma da escola. Então, assim, algumas escolas continuam as crianças não estão de férias, né? Elas estão em casa, é diferente.
E algumas escolas, as escolas públicas foram encerradas e agora estão se movimentar para poder começar também a continuidade no ensino, para não afetar tanto nas férias das crianças depois, né? Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta de uma pessoa, na verdade é uma dupla, Joyce Cleidson. Muito brasileira, Rogéria, mas talvez você possa contar alguma coisa aí que seja semelhante em Portugal, né? Eles estão perguntando o seguinte, que nós temos duas obrigações acessórias agora, uma chama DEFIS e outra é a declaração do imposto de renda, né? E ela está aqui perguntando, será que vão adiar a transmissão dessas obrigações? Aí em Portugal o governo adiou alguma obrigação acessória que as empresas têm que cumprir? Você tem conhecimento disso? Sim, algumas medidas foram tomadas. Vou dar um exemplo que é prático meu. Os vistos, o visto de trabalho aqui, para quem não é cidadão europeu, ele tem duração de 1 ano. Então, aqui o governo já avisou que os vistos que estiverem vencendo agora vão ser postergados. Tá? Então, isso é uma das medidas obrigatórias aqui, né, que é visto, é uma coisa necessária e urgente, que estão sendo postergadas. Por quê? Porque todos os órgãos públicos aqui estão trabalhando em regime de urgência. Eles estão fechados e só estão atendendo mesmo, inclusive o consulado brasileiro aqui também está fechado, só atendendo emergências. Muito bem. Então, para compartilhar, viu, Joyce e Cleidson, obrigado pela pergunta de vocês. O sistema de representação dos profissionais de contabilidade, composto por FENACON, CFC, os conselhos regionais de contabilidade de cada estado e também os sindicatos de empresas de serviços contábeis, SESCONs e SESCAPs de cada estado, estão agindo e pedindo ao governo que adie prazos, amplie prazos. Então, não há nada de concreto ainda, não há nenhuma decisão do governo brasileiro em relação a isso, mas há um movimento muito grande da categoria de contabilidade pedindo esse adiamento, porque as empresas e os contadores não serão capazes, ou têm o medo de não ser capazes de cumprir esses prazos. Roberto sempre fala disso, né, Roberto? Nem todo mundo está preparado para fazer home office, nem todo mundo está pronto para trabalhar de casa, e no caso das empresas, né, tanto de contabilidade como tradicionais, essa também é uma realidade. Vamos acompanhar, a gente vai mantendo você que nos assiste informado, viu? Assim que o governo definir alguma regra específica, nós vamos contar para vocês. Agora, até lá, e Roberto, talvez você pudesse dar sua mensagem, você é muito bom de dar esses chacoalhões na gente, até lá a gente tem que se esforçar ao máximo para tocar a vida normal, não dá para usar isso como desculpa, né? Quer dizer, a gente não pode agora também parar de se esforçar para tocar a vida, né, Roberto? Exatamente. Assim, eu vi uma notícia dessas, eu estou só esperando a confirmação aqui no site da Ordem dos Contabilistas de Portugal. Eu vi o movimento deles também nesse sentido e assim que eu localizar aqui, eu publico nos comentários aí, mando para o Vicente publicar. Faz isso. Aqui no Brasil talvez aconteça algo similar, em especial para as pequenas empresas, mas o momento agora é de ajuda mútua, né? A gente tem que ter o desejo legítimo, sincero, de ajudar ao próximo e ajudar naquilo que a gente sabe fazer. Então, você aí que é contador, contadora, que já está envolvido com, por exemplo, já tem sua empresa preparada, já usa sistemas em nuvem, já usa digitalização de documentos, você pode também ajudar o seu cliente nesse processo de colocar o sistema em nuvem para a equipe administrativa dele operar o contas a pagar, o contas a receber, o faturamento em casa, pode ajudá-lo a digitalizar os documentos dele também, e com isso você cria uma relação ganha-ganha-ganha. A operação do seu cliente fica mais barata, ele vai conseguir superar essa crise com menos dificuldade, né, com menos sofrimento, e ele vai te enxergar como uma pessoa que o ajudou no momento difícil, ou seja, vai te valorizar mais, vai deixar aquele muito obrigado que você merece. Mas para isso a gente também tem que ser proativo, a gente tem que se reinventar. Hoje de manhã eu vi uma notícia de uma rede de lojas lá dos Estados Unidos, a Dunkin' Donuts, né? Acho que quem gosta eu vi o e-mail, bem legal, se você puder contar. Eu sou viciado em Dunkin' Donuts. Eu também gosto. Eles entraram numa operação de contingência e estão priorizando ali as entregas por aplicativo e drive-thru, né? E, claro, tomando todas as medidas preventivas, reduzindo equipe de loja, né? Não de produção, mas equipe de atendimento,
evitando, reduzindo a quantidade de pessoas em loja física, mas não pararam 100% a operação. Pelo contrário, há uma tendência natural do comércio em priorizar as entregas, e priorizar atendimento remoto. Hoje, eu tenho um link só aqui de internet em casa, eu comprei outro, fui atendido por uma grande operadora de internet pelo WhatsApp, pô, e fechei o contrato pelo WhatsApp. Não precisa vir alguém aqui, quer dizer, ele vem aqui instalar, mas né, lá fora. Ô, Roberto e Rogério, se vocês me permitirem, eu queria, assim, bem rapidinho conversar com vocês a respeito do pânico, né? Porque pode acontecer um clima de pânico. Algumas pessoas até já estão, talvez, se deixando abraçar por esse clima de pânico, né? Daniela, minha querida esposa, me mandou agora aqui uma notícia de que o presidente do Santander de Portugal morreu em decorrência do coronavírus, né? Ela acabou de mandar isso para mim, eu até tinha visto pela manhã também essa notícia, né? Isso é uma tragédia, sem dúvida nenhuma, qualquer morte é uma tragédia, mas alguém que lê essa notícia nesse momento pode achar, então, o Santander não vai mais conseguir funcionar, né? Pode misturar a tragédia pessoal do presidente, uma pena que tenha falecido, com a incapacidade de a gente continuar operando. E é preciso, nessa hora, ter muita calma, muito sossego, muita gente propagando o pânico por aí, que não vão ajudar em nada, né? Por exemplo, Rogério, aí em Portugal, essa notícia causou algum impacto maior do que a tristeza do falecimento dessa pessoa? Eu acho que a maior lição que a gente tem que tirar dessa notícia é que o vírus ele não escolhe classe social, né? Existe sim um pânico, existiu no início uma negação normal, e depois passou-se um momento de pânico, de esvaziamento de supermercados. Então, eu tenho um supermercado próximo à minha casa, logo que começou as instruções de ficar em casa. Eu fui lá e não tinha nada, não tinha coisas básicas, como ovo, farinha, arroz, leite, estava faltando realmente tudo. Papel higiênico foi um movimento engraçado, isso mundial, né? Isso eu não entendo. Também não consigo entender, mas eu já vi enfim. cada besteira sobre isso, mas enfim, não é o local para falar disso. Sim. Existiu, eu acho que as redes sociais elas são extremamente válidas, mas existiu uma enxurrada de pessimismo que eu acho que não colabora em nada, muitas notícias falsas, e isso eu acho que atrapalha bastante. O que eu vejo hoje as pessoas estão muito mais conscientes aqui. Eu não estou vendo esse movimento no Brasil, pelo que eu tenho acompanhado, as praias estão cheias, isso é lamentável, porque realmente o vírus ele não é letal, tão letal, a taxa de mortalidade dele é baixa. O que acontece ele se espalha muito rapidamente. Então, se a gente consegue evitar o contágio, consegue evitar sobrecarregar, né, o sistema de saúde, sistema de saúde. E a morte do presidente do Santander, eu acho que deixa bem claro isso. Não é uma questão de, eu tenho dinheiro, eu consigo me salvar. Não é isso. É uma questão de sufocamento mesmo do sistema de saúde. Falando então, de dinheiro, Rogéria e Roberto, tem um comentário aqui do Gerson Silva, que ele está trazendo uma preocupação, que acho que é uma preocupação comum para quem é empreendedor aqui no Brasil, talvez até em Portugal, viu, Rogéria? De repente você pode contar um pouquinho de como você está vendo isso. Ele traz uma pergunta muito pragmática, que ele diz assim, eu gostaria de saber como proceder nesse período, com esse fechamento, para pagar as contas. Né? E é claro, sem dúvida, algo que a gente precisa, acho que todos nós estamos pensando nisso. Né? Você tem algo para dizer, Rogéria? Eu acho que a gente tem que tentar se manter produtivo ao máximo, né? E tentar montar uma rede de apoio mesmo, porque alguns segmentos de mercado com certeza estão sofrendo drasticamente o impacto disso. Roberto, quer comentar alguma coisa? Eu não entendi direito a pergunta, se foi do ponto de vista prático operacional, se pagar, deixar de ir ao banco, ou se é pagar... Não creio. Ele não explicitou aqui, mas eu vou te dizer que não pode ter sido. Ele está preocupado de onde veio o dinheiro. Esse é um problema. A gente tem algumas opções. Confiar e esperar que o governo faça alguma coisa. Eu, particularmente, eu acho até que pode fazer, mas eu prefiro ser proativo. Eu prefiro tentar encontrar novas fontes de receita, novas formas de atender ao meu cliente, novos serviços, do que ficar esperando o governo. E se o governo puder ajudar de alguma forma, ótimo. Se não puder também, eu não vou ficar depositando
a minha vida na mão de terceiros, né? E agora, eu queria fazer uma pergunta para a Rogéria. Posso, Vicente? Tá? Você quer pôr no chat aqui ou você quer fazer direto? Não, eu quero fazer. A Rafaela, sua filha, está com 14 anos, é isso, né? 13. 13. Ela está em casa tem quantos dias? Que ela não vive na rua, tem 4, mas ela está em casa há 10 dias. Há 10 dias. E como é que ela está? Nesse momento ela está sobrevivendo a amarrada isso? para você poder ficar sossegada aí, né? Nesse instante você amarrou ela, foi isso. Não, eu tenho a porta aqui para não ser interrompida, mas eu posso chamar ela aqui. Depois chama. Chama. Vou chamar. A gente tem que se reinventar, né? Não tem solução. Então, assim, estou mais flexível quanto à televisão e quanto ao uso do celular. Ela cumpre as obrigações dela da escola durante o dia e estamos aqui já jogar jogo, Netflix, não tem muito o que fazer. Energia acumulada, brinca, corre, joga bola na varanda, brinca com o cachorro. E como é que ela se relaciona com os amiguinhos? O dia inteiro Não, a escola tem a plataforma, né, de comunicação, onde eles todos se conectam, então a escola dela aqui, todos os dias, tem uma reunião com, eles chamam de diretor de turma, né, que é a pessoa responsável pela sala. Então, essa reunião se mantém, então todo dia às 8h15 ela entra na reunião, participam todos os alunos online, trocam experiências de 15 minutos, inclusive a escola está dando apoio emocional, pergunta como eles estão se sentindo, perguntam o que eles estão fazendo para passar o tempo. E fora isso, é a vida normal que segue, só estamos indoor. Fora isso, está tudo tranquilo. Ela conversa no Zap, conversa no... Só não tem contato físico, mas o contato humano permanece. O coração está ligado ainda, né? O Rogério e o Roberto, tem uma pergunta do Alexander Marques já está com 20 minutos que a gente está conversando, é mais ou menos o momento que a gente tinha imaginado de ir se despedindo, né, o Roberto e o Rogério. Mas eu ainda quero ouvir vocês, mas não quero sair sem responder aqui o Alexander. O Alexander está perguntando os casos das empresas que estão colocando os funcionários em home office, se a empresa tem que mudar o contrato-trabalho de presencial para teletrabalho. Alexander, do ponto de vista formal, fora de um momento de pandemia, de crise como este, a formalidade é sim fazer um adendo ao contrato de trabalho. Mas como está num momento tão complicado, talvez você faça um simples documento, uma carta muito simples da empresa e do trabalhador, os dois assinando, dizendo que concordam, em virtude dessa questão do coronavírus, de manter o trabalho em home office ou em teletrabalho, que é o nome previsto na legislação brasileira, né? E isso já será mais do que suficiente, viu, Alessandra? Muito bem. Roberto, talvez você queira fazer assim um finalmente, para a gente começar a pensar em se despedir aqui? Eu gostaria, com a Rafaela. Chama a Rafaela aí para a gente conversar. Ei, Rafa, tudo bem? Como é que está a vida aí? Como é que está a vida aí em Portugal, confinada com sua mãe? Passou na janela. Mas faz sentido, ué. Tá vivendo, né? Acabar com o vírus. Então tá bom. Dá para viver mais um tempo assim? Dá para sobreviver. A Rafaela me disse que o vírus é fácil, o difícil é tratar com a Rogéria. Foi isso que ela me contou numa mensagem separada que ela me mandou. Tá bom, é isso. Tá bom. Desejar para a turma aí mais convivência familiar, mais humanidade, mais solidariedade, pensar muito, proatividade, né? Importante agora. Um dia de cada vez. Isso. Tá bom. Rogério, obrigado, viu, pela sua doação de tempo e de conversa e pelo bom humor, apesar desse momento difícil. Obrigado mesmo, traz uma mensagem de alento para o coração de todos nós que estamos aqui precisando disso. Continuem firmes vocês aí, nossos irmãos portugueses, e a gente aqui no Brasil também não vai se furtar de fazer a nossa parte, não é, Roberto? Eu me despeço, vou deixar o Roberto encerrar a conversa aqui. Quando você terminar, eu desligo, Roberto. Beijo no coração de todos, viu? Gente, muitíssimo obrigado. A gente vai tentar manter a frequência dessas conversas justamente por esse motivo. Transmitir uma mensagem de otimismo e responsabilidade para cada um de nós. Nós todos somos responsáveis pela nossa saúde, a saúde da nossa família,
a saúde das pessoas que convivem conosco e procurar ajudar naquilo que a gente consegue aos outros, né? Seja família ou clientes. Muito bem. Muito bem. Fiquem todos com Deus aí. Até breve.